A tradução não deve ser bem essa, mas, enfim, a referência está posta aí. Identidade sexual extremamente incompreendida. Intimidade sexual. Eu tinha dado uma acelerada só para me ver. Vou pôr o normal. É uma identidade sexual extremamente incompreendida. Deixa eu pegar porque está cortando o início. Pronto, agora vai. A sexualidade é uma identidade sexual extremamente incompreendida. Intimidade sexual é importante para muitos de nós, e como a maior parte da sociedade considera a atração sexual importante, as pessoas assexuais são frequentemente condenadas por sua orientação sexual. Os assexuais geralmente se sentem deslocados por causa da falta de conhecimento sobre a sexualidade. Mas aqui vai uma novidade: pessoas assexuais não precisam de sua pena, mas sim de sua compreensão. Se ficou confuso, o site Itchugul traz uma lista de conceitos que a comunidade ACE gostaria que você conhecesse. O que é a sexualidade? A sexualidade costuma ser definida como a falta de atração sexual, e pessoas que se identificam como assexuais ou ACE normalmente não sentem atração sexual por ninguém. De acordo com estatísticas atuais, 1% da população norte-americana se identifica como assexual. Esses números atualmente foram ampliados. Esse 1% aparece, se não me engano, nas pesquisas do... Esqueço o nome do grande pesquisador de sexualidade americana, que é referência desses números até hoje. Então, eles estão estipulando ainda baseado nos números dele, que davam 1% da população. Acredita-se que hoje já sejam mais pessoas. E eu acredito que esses números tendem a crescer, mas aí essa crença é baseada na perspectiva do entendimento energético. Esses seres que estão chegando entre nós, que trazem uma outra matriz de energia, uma outra complexidade e compreensão de energia. Mas tanto vão para o lado dessa não atração sexual, quanto vão para outros caminhos que a gente nem sonha e imagina. Era por isso que eu estava trazendo o diálogo também com Rita Lee, Janis Joplin, Freddie Mercury e Ney Matogrosso. Então, todos dentro desse mesmo espectro de energia. É uma energia diferente que vão ser expressas diferentemente por cada um desses seres. Não sabemos. Bora nós. Embora muitos especialistas em psicologia acreditem que esse número seja maior. A sexualidade é uma orientação sexual. A sexualidade é uma orientação sexual, como a heterossexualidade, bissexualidade ou homossexualidade. A sexualidade, às vezes, pode funcionar em conjunto com outra orientação. Um indivíduo pode se identificar como assexual, mas sentir-se romanticamente atraído por outras pessoas. Alguns assexuais não namoram. Alguns assexuais são aromânticos e não sentem atração romântica por pessoas e, portanto, não sentem a necessidade de ter relacionamentos. Alguns assexuais namoram. A assexualidade não é medo de intimidade. Muitos assexuais têm atrações românticas por outras pessoas e procuram relacionamentos. Pessoas assexuais podem ser... Esses pontos é o que vai começar a distinguir alguns grupos e algumas tendências. Massa, olha, alguns assexuais não têm, no cômputo, não sentem atração por pessoas. Massa, física especialmente. Alguns outros ele fala assim, não, romanticamente eu me apaixono. Romanticamente algumas pessoas me são interessantes. Eu me apaixono e me interesso por pessoas que despertam em mim interesse pela inteligência. Pessoas de inteligência despertam em mim alguma coisa diferente. Não é ainda da ordem do sexual em si, do sexual na perspectiva do genital, mas são pessoas que eu quero estar junto, são pessoas que eu quero caminhar junto, são pessoas que eu gosto de estar junto. Sinto isso aí. E esse sentir, gente, eu
A historicidade para nós é importante e interessante. A historicidade vai nos revelando muitas coisas. Está desde a eternidade. Essas pessoas, quando contam a própria historicidade nessa perspectiva, elas vão mostrando, nunca entendi minhas colegas saindo para namorar e ficando naquele frenesi. Nunca entendi meus colegas pegadores trocando de pegação o tempo inteiro. Esses caras sempre atraídos, ou essas moças sempre atraídas por outras configurações, desde infância, passando pela adolescência, chegando na juventude, ainda que não soubessem dar nome para isso. Não sei o nome, vou saber o nome às vezes mais tarde, alguns não vão nem saber, mas o que eu estou sentindo, quando eles escutam, eles falam assim, isso aí está fazendo sentido na minha vida. Nesse aspecto, vamos chegar. Heteroromânticas e buscar conexões com outras pessoas do sexo oposto, ou homoromânticas e birromânticas e buscar pessoas do mesmo ou de ambos os sexos, respectivamente. A assexualidade não é celibato. O celibato é uma decisão que o indivíduo toma, é a escolha de se abster de uma conduta sexual. A assexualidade é uma orientação, uma atitude e um sentimento em relação à sexualidade. A sexualidade não é celibato. Parece bobagem, mas é diferente. E é essas diferenças que a gente vai pontuando. Porque no formalismo, eu viro e falo assim, sou celibatário, sou assexual. Não é necessariamente disso que nós estamos falando. Atendo, aí eu entro, aí é tranquilo demais. Tem um conceito trazido pelas mulheres negras, que é a solidão da mulher negra. Essa solidão da mulher negra as leva, inúmeras delas, ao celibato forçado. Elas não transam porque elas não encontram companheiros para transar, parceiros para transar. Elas não são assexuadas. Elas sentem desejo, elas sentem atração. Elas não encontram parceiros. Nesse lugar, diversas outras mulheres têm feito a mesma queixa. É muito comum no consultório você conversar com pessoas que estão anos sem fazer sexo. E algumas vivendo super bem. Outras muito incomodadas com isso. O assexual não tem esse incômodo. Muito pelo contrário. Graças a Deus. Graças a Deus é por minha conta. Mas um relacionamento, aqueles que não sabem que estão dentro dessa orientação, eu ia chamar de categoria. Alguns não sabem que estão dentro dessa orientação. E que tem que, por vezes, fazer sexo com o parceiro e a parceira, meu Deus. Eles vão dando graças a Deus quando descobrem, eu não tenho interesse mesmo nisso, não. Tem outras milhares de pessoas assim também. Olha, eu não sou um pervertido, nem um doente, nem um sei lá o que as pessoas chamam e rotulam. Muito diferente. Prossigo. não é um transtorno. Não há nada de errado em ser assexual. Não há nada de errado em ser assexual e não é algo que precise ser. A sexualidade não é um transtorno. Não há nada de errado em ser assexual e não é algo que precise ser consertado. Muitas pessoas confundem a sexualidade com transtornos, como o transtorno de aversão sexual, ou TAS, onde a pessoa evita o contato sexual por medo. Pessoas com TAS frequentemente experimentam angústia ou pânico durante o sexo. TAS é uma condição mental.
Pessoas assexuais podem ficar ansiosas com a pressão social para serem sexualmente ativas, mas o sexo em si não é uma ansiedade, e uma pessoa assexual simplesmente não vê o sexo como um interesse. Assexuais podem gostar. Essa distinção de pessoas assexuais para pessoas, eu não gosto do termo, que tem transtorno. Não vou colocar aqui no nível nem do campo do transtorno, mas pessoas que passaram por situações de violência sexual e que o sexo lhes causa repulsa, lhes causa revolta, lhes causa ansiedade, lhes causa asco, lhes causa enxaqueca, lhes causa enjoo, lhes causa. Não são necessariamente assexuais. Podem virar, dizer que não estão mais se relacionando sexualmente, igual temos as pessoas no celibato, forçado ou não. Mas não são necessariamente assexuais. Os assexuais não sentem atração necessariamente pelo sexo. E muitas dessas pessoas, algumas, porque algumas das pessoas que sofreram essa violência em tenra infância, é louco como essa manifestação, da onde que vai essa energia do abuso. Algumas pessoas que foram abusadas desenvolvem uma hipersexualidade. Algumas outras, o inverso. Fecha mesmo. Mas esse fechamento, aqui, nessa minha concepção, e essa minha concepção, é isso que eu estou pedindo para as pessoas que casam, vejam e tenham conhecimento sobre o assunto, nos auxiliar. Não me parece um caso de assexualidade dentro desse campo que estamos trazendo e que agora nós vamos continuar vendo o vídeo, vai abrir ainda mais, mostrando as diversas formas de movimentação dessa própria assexualidade. Vamos ver aqui um pouco. De intimidade sexual. A sexualidade é um espectro, e nem todo mundo se encontra no mesmo ponto na escala. Existem assexuais que gostam de experiências sexuais. Embora muitos não sintam essa necessidade, alguns assexuais se masturbam e exploram a sexualidade sozinhos. Outros podem ter intimidade sexual com outras pessoas, mesmo sem atração sexual. Assim como com outras sexualidades, a sexualidade é diferente para cada indivíduo. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Eu gostei. Se você se identifica com um assexual e gostaria de compartilhar algo com a comunidade Psychic Show, deixe um comentário abaixo. Para saber mais sobre a sexualidade, visite o site da Rede de Visibilidade e Educação Assexual em asexuality.org. Lembre-se de se inscrever no canal para obter mais dicas úteis e compartilhar esse vídeo. Com sua ajuda, alcançamos mais pessoas para explorar tópicos intrigantes como esse. Obrigada por assistir. Nós que agradecemos a partilha e terem colocado isso aí, porque tende a auxiliar muitas pessoas. Teve a novela, e na novela teve um personagem do Nastergalli, que ele fazia o papel de uma pessoa assexual e que encontrou uma companheira que também era assexual e que os dois parece que terminaram a novela juntos. Não vi a novela, não sei como é que foram os desdobramentos, mas aparentemente foi super importante para a comunidade e para diversas pessoas compreenderem. Eu não gosto de sexo. Não é só não gostar, eu não sinto atração e necessidade em fazer sexo. Poxa. As nossas queridas letrinhas que começou como LGBT, GLS na verdade, né? Começa como gays, lésbicas e simpatizantes. Está aumentando. Então agora são LGBTQIAPI+.
E esse mais representando outras diversidades de sexualidade, de orientação sexual, que podem adentrar porque ainda não conhecemos. A LGBTQIA, esse A é de assexual. E está dentro. É nosso. É nós também. O que me ocupa é o dispêndio desta energia. O dispêndio dessa energia é: eu posso ser celibatário. É uma opção. É uma escolha. Não é necessariamente uma assexualidade. Era muito comum na Índia, na China, desculpa, na Índia, eu não sei da China, alguns monges em uma determinada idade, 50, 40 e poucos anos, 50, abandonarem tudo, subirem para a montanha. Vou me dedicar agora à contemplação do infinito. Vou me preparar para a morte, para uma outra existência. Nesse abandono da minha família, da minha casa, dos meus filhos, abandono, inclusive, e renuncio ao sexo. É completamente diferente de se pegar uma criança com 13, 15 anos de idade e jogá-la no seminário, deixá-la até os 20 e poucos na hora da ordenação, ou um pouco mais ou um pouco menos, e fará para ela: agora, a partir de hoje, você é celibatário pelo resto da sua vida, ou enquanto você estiver dentro dessa instituição. É muita meleca. Porque essa energia, pensando nisso enquanto movimento energético, tem que ir para algum lugar. Essa energia vai para algum lugar. Se ela não está indo necessariamente para a genitalidade, ela está indo para onde? Não, está indo para as minhas leituras, está indo para a minha ajuda na paróquia, está indo a minha ajuda à comunidade, está indo para o meu tomar vinho, está indo, eu movimento muito bem essa energia. Lindo, algumas pessoas conseguem fazer isso com destreza. Destreza não, mas com o fortalecimento, o treinamento. Atletas profissionais desenvolvem isso. As Olimpíadas é daqui a 6 meses. Não tem mais sexo. Acabou. Não tem mais transa. Toda essa energia é concentrada para o treino e para a prova, para o jogo. Tem Copa do Mundo daqui a 3 meses. Acabou. Concentro toda essa minha energia para. Então, é uma energia que você treina. Contudo, entretanto, todavia, depois que passou esse período, meu Deus, explode. O celibatário religioso não explode. Essa escolha por não transar, não fazer sexo, é para os seus próximos 30, 40 anos. Dão conta? A maioria não. Então a maioria tem amante, a maioria. E o problema não é ter amante. O problema não é o transar escondido na batina, na paróquia. O problema é que eles começam a transar com as mulheres casadas e com os menininhos. Aí é as melecas. Aí é essa energia.
que não tem nada a ver com uma pessoa sexual. A pessoa sexual não é atormentada pela energia sexual. A energia sexual não a atormenta. Não tem esse fluxo. A pessoa sexualizada que define que vai ou não entrar no celibato, ou que tem ali, vivenciou um processo doloroso e não dá conta, não consegue transar, entrar na intimidade com o outro, essas pessoas são atormentadas pela energia sexual. E quem tem tormentos derivados da energia sexual não é assexuado. É talvez um pouco radical aqui o que eu estou trazendo e dizendo, mas para tentar mostrar, olha, é igual, mas é uma outra coisa. Esse caso aqui está resolvido. Não é nem um problema. Aqui temos um problema. E a solução disso temos que pensar. Mas pensar a solução disso acreditando que não sou afetado por isso. Nada para, como diria, passa nada. É muito complexo. Muito complicado. Eu fiquei buscando Wilhelm Reich, é um dos caras, Wilhelm Reich, discípulo de Freud, acaba tomando um outro caminho, um caminho bem diferente, tanto dele quanto do Jung, quanto de Adler. Eu acho que Reich era o meu queridinho, de todos eles. Reich é o cara que eu olho e falo assim, porra, é o cara que eu gosto, deles todos. É o que eu mais li e que mais gosto, é o que eu mais li, é o que eu mais gosto. Não tem muita justificativa, não. E o que Reich vai trazer? Reich vai trazer energia do orgônio. E vai trazer energia do orgônio, como que o orgasmo movimenta essa energia do orgônio. Como que o orgasmo quebra as nossas coraças. Alivia, distensiona. O assexual não está nessa relação direta. A movimentação do orgônio vai passar, mas o alívio, o contato, não vem necessariamente pelo orgasmo. Nem as coraças. O ponto sexual para ele não pega, não gruda. Passa nada, hein? Passa nada. Aí, literalmente, não passa nada. Para nós outros, passa e pega. Gruda. Incomoda. Mas eu falei do Reich porque ele fala, se não me engano, na função do orgasmo, que ele em determinado momento parou de atender padres. E eu fui buscar o motivo dele ter parado de atender padres. Não encontrei ainda. Se eu encontrar, eu faço até um outro vídeo. Mas eu quero acreditar que ele para de atender padres justamente por causa dessa energia celibatária, do enrosco que isso ocasiona. O que eu estou chamando de enrosco? Aí essa é a última e eu paro. Quando a gente vai fazer festa cigana, a gente coloca as pessoas em preceito. O preceito é basicamente festa no sábado. A gente, então, entra no preceito na quinta, 3 dias antes. Quinta, sexta, sábado. Então, quarta-feira, geralmente, a gente colocava o pessoal no preceito. Quarta-feira, a partir de quarta-feira, sem sexo, sem comer carne, sem falar palavrão, sem fumar e algumas outras restrições. Basicamente, essas as principais.
carne, sexo, palavrão é mais atual, carne, sexo e cigarro. Meu Deus! A moça que não faz sexo há 10 anos, quando ela entra no preceito, ela sobe nas paredes. O cara que não faz sexo ou faz sexo uma vez por mês, quando ele entra no preceito, ele está querendo procurar a esposa. O cercear de forma consciente essa energia. Eu não como carne há 20 anos. Quando entra no preceito, isso às vezes é um problema. A pessoa saliva. Meu Deus, carne. Eu agora não posso comer carne. E esse é o trabalho. O trabalho é justamente ver a operação dessa energia. Como que essas energias vão sendo trabalhadas, vão sendo gestadas, o que elas geram, o que elas produzem e o que elas liberam. O que essas energias liberam? Chegamos na reunião. Chega na reunião, começa a acontecer algumas coisas que você, ou menos, mas quem está daqui observa com muita clareza quem cumpriu ou não o preceito. A energia flui de maneira diferente. Eu vou falar disso no próximo vídeo, porque esse já está muito grande. Eu vou parar aqui. Era um pouco disso sobre a sexualidade. Eu acho que o vídeo ali explica muito bem as distinções e era só isso que necessita. Energeticamente, teríamos mais seres não ligados necessariamente a essa forma de troca e trazendo outras modalidades de troca. Agora, não se escandalizem com essas outras modalidades de troca, porque será e tende a ser, desde as orgiásticas, é uma modalidade de troca, quanto coisas muito refinadas e elevadas que dão um up muito massa. Às vezes a gente estava sentado lá na reunião, na mesa, aí passava uns, aí via essas cenas e algumas falhas assim, pois é, séculos atrás, milênios atrás, esses meio que estavam todos juntos, fazendo sexo, orgias, essas coisas todas. E agora vocês estão aí rezando. Não que rezar seja melhor do que fazer sexo, tá, gente? Não é nessa escala necessariamente, não. Mas é mostrando como que a gente utilizou uma determinada via com essa finalidade e depois foi encontrando outras vias para a mesma finalidade. A manifestação é quase a mesma. Mas agora o que tem mesmo. Beijo para vocês.